Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos ter a aula 11, baseada na aula da professora Silvina, do MIT. A aula de hoje é sobre síntese de hardware, daquilo que a gente estava vendo das condições com guardas, métodos com guardas, regras, etc. Então, como que aquelas construções de spec que a gente estava vendo viram portas lógicas, como elas viram circuitos. Então, antes da gente começar, a gente vai introduzir um bloquinho parecido com um multiplexador. Esse bloquinho ele funciona da seguinte forma: ao invés dele ter uma entrada para você selecionar qual das duas entradas que ele jogar na saída, ele tem um seletor para cada entrada diferente. Então, aqui para a entrada X1 tem um seletor V1, para a entrada X2 tem um seletor V2. Daí o que ele faz? Se o V1 for verdadeiro, ele joga aqui nessa saída X o X1. Se o V2 for verdadeiro, ele joga nessa saída X o X2. Tá? Então, ele vai selecionar de acordo, o X de acordo com o V correspondente a ele, que é verdadeiro. E essa saída V, ela simplesmente diz se alguma das entradas V é verdadeira. Se nenhuma for verdadeira, ou seja, se a saída for inválida, né? Não escolheu nenhum dos X, então vai ser falso. Tá? Então essa é a ideia. Então o V simplesmente é um OR de todas as entradas V, né? A saída V é o OR de todas as entradas V. E a saída X a gente pode ver da seguinte forma: se a primeira entrada V for verdadeira, ela vai ser a primeira entrada X. Se não, se a segunda entrada V for verdadeira, vai ser a segunda entrada X. Então é assim que pode ser implementado. No caso de um bit, no caso de mais de um bit, é só escrever várias equações desse tipo, né? Uma para cada bit. Só que esse circuito, esse bloquinho de circuito, ele só faz sentido se a gente tiver uma única, no máximo uma única entrada V verdadeira em um determinado momento. Se a gente colocar simultaneamente V1 e V2, o valor de X aí não vai fazer sentido. Ele vai pegar os dois ao mesmo tempo. Não vai ser um valor específico de X que a gente está pegando, não vai fazer sentido. Então, sempre que a gente usar essa construção em algum bloquinho nessa aula, vamos pensar que o compilador vai garantir que não vai ter mais de uma dessas entradas V verdadeiras. Sempre vai ter no máximo uma. Tá? Sempre vai ser ou a V1 ou a V2. Em outras palavras, o compilador vai garantir que elas sejam mutuamente exclusivas. Então vamos voltar naquele circuito da fila, né? E vamos ver como que ele é implementado. Tá? Então, a primeira coisa, em que ordem que a gente desenha esse circuito? Primeiro a gente olha para a interface, ou seja, para as entradas e saídas. Então a gente desenha essas caixinhas aqui, Enc, Dec e First, que são os componentes da interface, né, os métodos. Bom, aí dependendo do tipo do método, a gente sabe quais fios entram e quais saem. Então, sempre que tem um argumento, entra um fio para receber esse argumento. Sempre que for action, vai ter que entrar um fio para dizer se essa ação está habilitada ou não, em determinado momento, né, em determinado ciclo. E sempre vai ter uma saída dizendo se está pronto para ser chamado o método. Essa saída às vezes pode acontecer que ela seja simplesmente uma constante true, que aí vai dizer que o método pode ser chamado a qualquer momento, né? Não tem nenhuma restrição, mas sempre existe essa saída. Então essa entrada de habilitado, né, de enable, ela está sempre desenhada em vermelho aqui nesses diagramas, e essa saída de ready, né, de pronto, está sempre desenhada em verde. Aqui no dequeue é um action, não tem nenhum argumento, então a única entrada é essa devido a esse action, que é essa de ação habilitada, e a saída dele vai ser só a saída de ready. Já o first, vejam que ele não tem nenhum argumento e ele também não é um action, então não tem entrada nenhuma, só tem saída.
como ele tem um tipo de saída, que é esse tipo T, lembrando, né, esse T é um tipo variável, então ele vai ser inferido a partir do contexto. É uma fila que a gente guarda números inteiros de 32 bits dentro dela, então vai ser bits aqui de 32, inferido do contexto. E daí esse valor de T ele vai estar com saída aqui em azul. E além disso, a gente tem aquela saída que a gente sempre tem, que é a saída de pronto, que é essa aqui em verde. Legal, então o primeiro passo é esse, desenhou a interface. Aí, o que a gente desenha a seguir? O status, ou em outras palavras, os submódulos, que é essa seção aqui, essa primeira seção do caixinho vermelho. Então a gente tem um registrador D, que contém um valor do tipo T, e a gente tem um registrador V, na verdade um flip-flop só, que contém um valor do tipo booleano. Aí para cada registrador que é gravado em diferentes partes do código, a gente vai precisar do multiplexador. Como tem diferentes partes do código que conseguem jogar um valor na entrada dele, a gente vai ter que conseguir saber qual desses valores que a gente vai jogar em determinado momento. Para isso vai usar um multiplexador desse tipo que a gente acabou de ver. Então aqui o D ele só é gravado no único ponto, né, que é nesse método enqueue, esse método de inserir elementos na fila. Então ele não tem um multiplexador. Já o V, como ele é gravado aqui no enqueue e no dequeue, a gente desenha um multiplexador desses aqui. Legal, aí o que a gente faz? Aí a gente compila os métodos, tá? Uma vez estiver compilando, o que é compilar? A gente vai olhando as conexões que eles estão fazendo e fazendo as ligações. Então, quando a gente olha para o enqueue, o que ele está fazendo? Bom, ele está inserindo o valor true como entrada no registrador V. Então, a gente coloca aqui o valor true como entrada no registrador V. E quando que essa entrada true vai ser usada? Só quando o método enqueue for chamado, né? Se não está sendo chamado, essa entrada não vai ser usada, concorda? Então esse fio vermelho é conectado aqui para dizer, essa entrada usada é essa entrada true, se o enqueue estiver habilitado. Aí depois próxima linha, né? Próximo, na verdade, comando, né? Depois do ponto de vírgula. Então a gente está conectando o X com a entrada descrita do D. Então pega esse valor de X, que é um argumento do enqueue, que é essa seta azul aqui, liga na entrada do D. Nesse caso vai direto, tá? Porque é o único ponto no qual o D está sendo escrito. Não está sendo escrito em nenhum outro ponto, então não tem o que ser escolhido. Se algo for gravado nele, vai ser esse valor X. Só que ele vai ser gravado sempre? Não, só se o include estiver sendo chamado, né? Então, o que determina que o include está sendo chamado? É essa entrada de enable, essa entrada de habilitado, que é a vermelha. A gente vai conectar esse enable do método enqueue com uma entrada de enable que todo registrador tem. Né? O registrador tem entrada de dados, enable, saída. Além disso, tem algumas que estão omitidas aqui do desenho. Né? Alguém lembra as outras entradas de registrador que estão omitidas? Exatamente. Clock, o registrador ele não vai, por mais que a gente escreva o valor e ligue o enable, ele não vai escrever imediatamente, ele vai esperar a subida do clock. Tá? Sempre isso em mente. E o reset é porque a hora que o circuito liga, ele tem que perceber que o circuito está sendo ligado. Isso não é mágico. Tá? Tem um fenômeno físico bem claro por trás, né, que a gente coloca aquele circuito, um capacitor e resistor, por exemplo, que vai sendo carregado aos poucos e daí informa, está sendo ligado agora.
Legal, aí a gente pode partir para o próximo método. Esse método aqui tem só um comando dentro dele, que é a gravação do valor false no registrador V. Então a gente coloca esse valor false aqui, na próxima entrada que está disponível do multiplexador, né? E fala, ó, essa entrada vai ser usada em qual situação? Se o DQuill estiver sendo chamado, ou seja, esse fio aqui de enable, de habilitado. Não tem mais nada para fazer, tá? É isso. E por fim o first, o que ele vai fazer? Ele simplesmente vai retornar um valor, que é o valor que vai ser lido do D. Então a gente pega aqui a saída do D e conecta lá na saída do first. Aí alguns detalhezinhos que eu não falei. Eu não falei esse fio verde, como que ele está conectado. Bom, o que vai determinar se o método está pronto para ser chamado ou não? O próprio projetista está especificando aqui, né? O próprio desenvolvedor, com essa cláusula aqui, if, né? Logo depois da assinatura do método. Então o método em Quill ele está pronto para ser chamado se not V, né? Ou seja, se o V for falso. Então o que a gente faz? A gente pega a saída do V, coloca um not nela, né, para negar, e daí esse aqui vai ser o red do Quill. Esse fio aqui que vai dizer para o circuito externo se o Quill está pronto para ser chamado ou não. Já o DQuill vai ser o próprio valor do V, do jeito que está, né, sem ser negado. Está escrito if V, então vem para cá direto. E o first é o próprio valor do V, sem nenhuma operação, então vem para cá direto. Outro detalhezinho que eu não falei, o que é essa seta vermelha aqui? Bom, é o enable do registrador V. Então, quando que vai ocorrer alguma escrita no registrador V? Se qualquer uma das duas escritas aqui da entrada ocorrer, tá? Então, se vocês lembrarem o que esse bloquinho faz para gerar essa saída aqui, é essa ou essa. Então, é só uma porta ou, né? Essa ou essa. Se qualquer um dos dois métodos estiver tentando escrever, vai ocorrer uma escrita. Bom, aí o compilador garante que só uma dessas entradas aqui vai ser verdadeira em determinado momento. Não tem como garantir a partir do circuito, certo? Concorda? Se eu colocar aqui valor lógico alto e aqui valor lógico alto, não tem nada no circuito que me impeça de fazer com que essas duas fiquem verdadeiras, né? Essas duas vermelhas. Então é o compilador que tem que saber que esse circuito foi gerado dessa forma e que no lugar onde ele vai ser usado, né, em algum outro módulo, ele tem que ver se alguém está tentando chamar o enquill e o dequill ao mesmo tempo. Ele não pode permitir isso. A gente vai ver mais para frente na aula como isso é feito, com mais detalhes. Há uma responsabilidade do compilador de verificar. Aí, para ficar um pouco mais claro, né, o que é entrada, o que é saída, a gente pode redesenhar. Aqui estão todas as entradas do lado esquerdo e todas as saídas do lado direito. Exatamente o mesmo desenho, só foi rearranjado. Então, o que pode entrar no circuito? Dados para serem enfileirados, um valor lógico aqui dizendo que a gente quer enfileirar ou não em determinado ciclo, um valor lógico aqui dizendo se a gente quer desenfileirar ou não em determinado ciclo. E o que é saída? Bom, a gente pode ver qual que é o elemento que está como próximo da fila, né? A gente pode ver se existe a possibilidade de enfileirar um novo elemento, e a gente pode ver se existe a possibilidade de desenfileirar, ou de consultar qual que é o primeiro da fila. Na verdade, estão conectados ali dentro do mesmo fio. Aí a gente pode pensar: poxa, será que tem vantagem mesmo em escrever dessa forma? O circuito? Será que tem vantagem a gente dividir em múltiplos métodos, colocar condições, em quais condições cada um pode ser chamado ou não, né? E se a gente fizer igual a gente está acostumado, fazer uma tabela verdade desse circuito? Bom,
Isso aqui é só uma ilustração, né? A gente não vai fazer esse tipo de coisa simplesmente porque é extremamente entediante, né? Se a gente começasse a tentar escrever uma tabela verdade em todo o comportamento desse circuito, vai ficar uma tabela verdade gigante. E a gente vai ter que se atentar que algumas linhas dessa tabela correspondem a entradas inválidas, que o circuito não aceita, né? Então, aqui, por exemplo, a gente nunca poderia habilitar essa entrada aqui em enquil.enable se o enquil.ready fosse falso, né? Então, se o enquil não está pronto para ser chamado, a gente não pode chamar. Então, isso aqui é uma linha inválida, né, da tabela verdade. Da mesma forma com o dequil, a gente não pode chamar se ele não estiver pronto para ser chamado, né? A gente também não pode chamar um enquil ou dequil simultaneamente. Ao mesmo tempo, tá? Tem que esperar um ciclo. A gente quer chamar um e depois o outro, a gente tem que esperar um ciclo de chamar o outro. Então tem várias linhas aqui que correspondem a entradas inválidas. Bom, a gente viu um exemplo de como que a gente constrói um módulo. A gente pega uma descrição do módulo e monta o circuito dela. Agora, como que o compilador faz se ele vai usar um módulo? Se esse módulo está sendo usado dentro de outro, e daí vão ser chamados os métodos desse módulo. Como que ele faz as conexões? Esse aqui é um exemplo. Porque a gente não está escrevendo um módulo inteiro, né? A gente está escrevendo só o código e desenhando o circuito correspondente a uma única regra de um determinado módulo. E a gente pensa que esse módulo ele tem alguns submódulos, né? Ele tem aqui duas filas, né? Uma enquil e uma outquil. Estariam instanciadas lá para cima no código. E daí o que a gente está fazendo? A gente está pegando o primeiro elemento da fila de entrada, o enquil, passando como argumento para uma função f. Lembrando que uma função é um circuito combinacional, ele não vai ter registrador dentro dele, não tem nada que envolva mudança de estado. É só um circuito combinacional, é só um monte de portas lógicas conectadas sem ciclos, né? E aí a saída disso a gente vai colocar dentro dessa fila de saída, dessa outquil. E vai remover esse elemento que estava aí na frente da enquil. Então o desenho é esse, né? De alguma forma os elementos entram aqui, o que a gente está fazendo? A gente está tirando, passa pela função f, pega a saída, joga na fila de saída. Então, como que a gente desenha? Aqui tem meio que um passo a passo também. Então, primeiro a gente conecta o data path. Data path é um termo muito usado, tá, em arquitetura. E não significa nada mais além de caminho dos dados. Tá? Então, é muito comum quando a gente está falando sobre um circuito, a gente separar o que é dado e o que é controle, né? Então, o dado aqui para a gente está bem claro que é o que a gente está retirando da fila, né? Isso que é a informação útil para a gente, né? E o controle seriam todos os sinais adicionais para a gente saber se a fila está vazia, a fila está cheia, posso transferir dado de lá para cá em determinado momento ou não. Isso daí que é o que a gente chama de caminho de controle. Então, primeiro a gente conecta um caminho de dados, que é o que é dado útil para a gente, né? Então, o que está acontecendo? A gente está tirando um dado aqui da enquil, né? Então, ele vem aqui do método first, passa pela função f, então isso aqui seria uma caixinha, tem um monte de portas lógicas aqui dentro, e a saída a gente conecta com uma entrada no enquil. Então, esse é o caminho dos dados. Aí, o que a gente pode fazer a seguir? Bom, vamos conectar os sinais de tipo pronto, né? Os verdes. Como que a gente faz isso? Bom, para essa regra disparar, que é uma regra disparar, ela ser executada em determinado ciclo, todos os métodos que ela utiliza precisam estar prontos. Tá? Como que a gente faz para garantir que todos os métodos estão prontos? Numa porta end, que a gente vai ter que garantir que todos eles estão verdadeiros, né?
Então a gente coloca uma grande porta end com várias entradas, tá? O número de entradas aqui vai ser igual ao número de métodos que a gente está chamando na regra, e sai conectando. Então a gente chama aqui, o primeiro método que a gente chama, first. Então vamos conectar o sinal de pronto, né, o sinal de ready desse método first nessa porta end. Que outro método que a gente chama? Bom, enqueue aqui da fila de saída. Então pega esse enqueue aqui e conecta aqui também. Que outro método que a gente chama? O método de enqueue da fila de entrada. Pega aqui e conecta aqui também. Certo? E daí, por fim, a gente pode habilitar os métodos que são chamados. Então, quais métodos que precisam ser habilitados aqui? O first precisa ser habilitado? Não, porque ele não é do tipo action. E por que ele não é do tipo action mesmo? Porque ele não muda estado, né? Ele não precisa ser habilitado. A informação está disponível nele lá o tempo todo. Não precisa habilitar para ter informação. Tá? Pode ser que essa informação não faça sentido em determinado momento. E é o sinal de pronto que vai dizer se aquela informação é válida ou não. Se ela faz algum sentido ou se é só um monte de dado aleatório. Tá? Mas, em tese, os dados vão lá sempre disponíveis. Precisa ser habilitado para isso. Isso é um método que não é do tipo action, mas ele se comporta. Por que o método do tipo action precisa ter o enable? Porque ele vai mudar o estado, e em última instância esse enable vai ter que ser conectado em registradores. Os registradores são os elementos que guardam o estado em última instância, né? São os flip-flops. E eles vão precisar ser habilitados para que ocorra uma mudança de valor lá, além da borda do clock, claro. Mas a borda do clock é inevitável. O clock não vai parar. Ele vai acabar acontecendo. Isso é inevitável. Então, o que vai controlar de fato é esse sinal de enable. Então, por isso que tudo que é do tipo action tem um enable. Então, em última instância, isso daí vai parar conectado lá no registrador lá dentro. Então, o que é do tipo action aqui? Só o end e o deck. Tá? Então, a gente vai pegar esse sinal aqui. Esse sinal aqui está dizendo se a regra pode disparar em determinado ciclo. E essa regra aqui, sempre que ela pode disparar, ela vai disparar. Então, a gente informa para esses métodos que eles estão sendo chamados. O que a gente faz? A gente pega a saída dessa porta end, conecta no sinal de enable do deck, conecta no sinal de enable do end. Então, pronto. Está desenhado o circuito. E percebam aqui que estão satisfeitas as condições, né, que o projetista da FIFO queria. O projetista da FIFO queria que o método enqueue nunca pudesse ser chamado se ele não estivesse pronto para ser chamado. Correto? Que o enqueue nunca pudesse ser chamado se ele não estivesse pronto. Isso aqui naturalmente acontece, né? Porque aqui se o enqueue.ready for falso, a saída da end vai ser falsa também, né? E é a mesma coisa para o outro. Então nunca vai acontecer a condição proibida. Você chamar algum método sem ele estar pronto. Porque está tudo numa end. Qualquer um desses que for falso vai bloquear tudo. Estou aqui redesenhando da mesma forma que o circuito anterior, só para ficar mais claro o que é entrada e o que é saída, né? Todos os fios de entrada à esquerda e todos os fios de saída à direita. Exatamente o mesmo circuito. E assim, com essas construções, a gente consegue descrever qualquer circuito sequencial. Então, o que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz é dizer quais são os submódulos, né? E depois a gente declara regras e métodos que vão atuar sobre entradas e saídas desses submódulos. Aqui o que é muito interessante de notar é que essa zona azul, que seria a parte do circuito que é definida pelas regras e pelos métodos, só contém portas lógicas, tá?
só portas lógicas conectadas sem ciclos, é uma lógica combinacional. Ela não tem estado dentro dela. Tá, ela pode causar mudanças no estado, tá? Se forem métodos do tipo action ou se forem regras. Mas o estado em si ele vai estar armazenado aqui dentro dos submódulos. Isso aqui é só uma lógica de controle para controlar quando que as ações vão ocorrer ou não. Essa lógica é inteiramente combinacional. Então isso daí faz com que seja relativamente simples de raciocinar sobre ela. Se ela tivesse registradores aí dentro, aí o fato do método ser acionado ou não ia depender de estados anteriores do circuito, ia ficar super difícil de raciocinar a respeito. Isso não acontece. A linguagem ela foi definida de forma que o fato do método poder ser acionado ou não, ou se ele vai ser acionado ou não, depende só do estado atual do circuito. Tudo que está definido aqui em cima. Então, cada módulo representa uma máquina sequencial. Né? O registrador é um módulo primitivo. Já comentei um pouco sobre isso nas aulas anteriores. Né? Então, o registrador não tem nada de especial a respeito dele, ele também é um módulo. Só que é um módulo que você não consegue definir na linguagem, né? É um módulo que já vem pronto para a gente, só isso. Isso quer dizer que ele é primitivo. Cada registrador e cada módulo é instanciado explicitamente, então não vai aparecer estado no nosso código do spec sem que a gente declare explicitamente que tem algum elemento de estado. Os fios de entrada e saída de um módulo são derivados a partir da interface dele. Então o que vai definir quais fios que tem entrando e saindo do módulo é simplesmente a interface. Não precisa saber a implementação do módulo, não saber quais fios tem entrando e saindo. E as regras e métodos definem a lógica que conecta os registradores e módulos entre si. Né? Aquela parte azul que a gente viu na figura anterior. Então, o hardware resultante é uma coleção de máquinas sequenciais que, por sua vez, também se comporta como uma máquina sequencial. A gente combina várias para construir uma única máquina. O registrador eu escrevi aí na aula anterior na lousa, né? Mas aqui tem novamente aquela definição. O registrador também tem uma interface, tem dois métodos nessa interface, um método para gravar dados no registrador e um método para ler dados no registrador. Aqui é interessante notar, eu falei para vocês que todo método tem um sinal de pronto, né? Um sinal de ready. Com o registrador você pode ler ou gravar a qualquer momento, né? Não tem impedimento nenhum. Correto? Tem algum impedimento de esse ciclo agora eu não vou poder escrever no flip-flop, não vou poder ler o flip-flop. Não existe isso, né? Então o que acontece? A implementação de registrador ela vai conectar esses fios aqui a constante que é sempre verdadeira. Então, o fio existe, mas não serve para nada nesse caso. Tá? O registrador a gente pode, ele tem duas implementações, né? O mcarreg, que a gente consegue dar um valor inicial para ele, para quando o circuito for energizado ou para quando for apertado o botão de reset. Né? E o mcarreg1 é para quando a gente não se importa com o valor inicial dele. É mais ou menos quando a gente declara uma variável em C e não dá nenhum valor inicial para ela. Mais ou menos equivalente. E, como a gente já tinha visto também, quando a gente usa essa setinha, né, que é desenhada com os caracteres menor e igual, isso daí é só uma abreviação, uma forma abreviada de escrever uma chamada método underline write. E quando a gente usa só o nome do registrador, isolado, em algum contexto que implique que a gente quer um valor do tipo T, o compilador vai perceber isso e vai chamar para a gente o método underline read. Então a gente não tem que ficar chamando explicitamente. Também é uma forma abreviada de se comporta como qualquer outro módulo. E também se a gente escrever qualquer outro módulo com essa interface, o compilador vai aplicar essa mesma mágica para a gente.
Então as interfaces definem totalmente quais são os fios de entrada e saída, né? Novamente, deixar claro que não depende da implementação do módulo. A gente batendo o olho só lá no que está entre interface e entre interface, a gente já consegue saber quais são os fios de entrada e saída. E tem aquelas regrinhas, né? Todo método tem um fio de saída dizendo se ele está pronto, que é o ready. Né? No caso de ser um método do tipo action, ele vai dizer se aquele método pode ser chamado ou não em determinado ciclo. No caso do método que só retorna um valor, ele diz se aquele valor tem algum sentido ou não naquele ciclo. Todo método pode ter 0 ou mais fios de entrada correspondente aos argumentos dele. Então aqui nesse caso, tanto o start quanto o getResult. Não, o getResult não tem. Né? Então nesse método só o start que tem argumentos. Né? Então ele tem um barramentozinho aqui para receber o A. Então, no fundo são 32 fios dentro desse aqui, né? 32 bits. E um outro barramentozinho para receber o B. Todo método do tipo action ou action value tem um fio dizendo que ele está sendo chamado em determinado ciclo, fio de enable, uma espécie de botão que você aperta para dizer, ó, chame agora. Então aqui tanto o start quanto o getResult vão ter. E quando o método é do tipo action, ele não tem um valor de saída. Né? Então aqui o getResult ele tem um valor de saída, porque ele é action value, então tem um fio de saída aqui para o valor de saída dele. Já o start não tem. A única saída que ele possui é a saída ready, que todo mundo tem. E as guardas, ou condições implícitas, né? Em alguns contextos a gente chama de condições implícitas esse recurso também. Tá? Então, a gente pode especificar para cada método ou regra uma condição que é necessária para aquele método ou para aquela regra ser chamada. Né? A gente usa aquele if. Né? Essa condição ela pode ser descrita explicitamente. Né? A gente escreve lá no código, ou pode escrever uma FIFO lá na if v ou if not v, ou ela pode ser implícita. Quando que ela é implícita? É quando a gente herda dos métodos que a gente está chamando. Então, se a gente tem uma regra, por exemplo, que chama FIFO.dequeue, mesmo que a gente não escreva nessa regra que ela só pode disparar quando tiver elemento na FIFO, para poder ser desenfileirado, o compilador vai ver que existe um guarda, né? Existe uma condição para o método de queue e vai perceber que isso daí, que a regra só pode ser chamada se aquela condição for verdadeira. E os sinais de ready vão ser gerados a partir desses guardas, tanto os explícitos quanto os implícitos. Então, só lembrando naquele exemplo lá, né, são esses sinais verdes. Né? Aqui, if not v, esse é o guarda do método enqueue. Vai pegar o valor do v, fazer um not, liga lá, a mesma coisa para o dequeue, a mesma coisa para o first. Bom, e no caso implícito, né? E no caso que a gente tem um método que chama outros métodos, que podem estar prontos para serem chamados ou não em determinado momento. O que ele vai fazer? Bom, como eu falei, ele vai incluir, tá, implicitamente essa condição para a gente. Então, como esse método start aqui, ele chama métodos de outros submódulos, né? Ele só vai poder ser chamado se eles estiverem prontos. Né? Então, apesar da gente não ter escrito aqui if alguma coisa, tem uma condição para esse método poder ser chamado, que é os outros métodos que ele usa poderem ser chamados. Então, como que ele vai fazer isso?
Bom, primeiro ele vai ver se o método vai de fato ser chamado ou não. Então esse método start do GCD1 ele só vai ser chamado de fato se o turn i for verdadeiro. Vocês conseguem ver aqui no código. E esse método start do GCD2 só vai ser chamado se ele for falso, porque ele está dentro do else. Então o que ele vai fazer? Ele vai construir uma lógica a partir disso. Né? Então se o turn i for verdadeiro, o start do GCD1 tem que estar pronto. Se ele for falso, o start do GCD2 tem que estar pronto. Tá? Então ele monta aqui uma lógica para fazer isso. Então ele tem o valor do turn i, que vem lá da saída do registrador. Se ele for verdadeiro, então o ready do start do GCD1 tem que ser verdadeiro também. Se ele for falso, né, ou seja, not ele for verdadeiro, então o ready do start do GCD2 tem que ser verdadeiro. E aí a gente combina essas duas coisas com o OR. A gente consegue implementar com uma lógica isso que eu acabei de falar, e isso aqui vai ser usado como sinal de ready do start do root GCD, que é o que vai sair para essa setinha verde aqui desse módulo mais externo. Então a gente viu como que os sinais de ready são gerados, mas os sinais de enable, como que eles são gerados. Então o enable é propagado sempre a partir dos enables de entrada. Os enables de entrada do nosso método que está chamando outros métodos são propagados para esses métodos que estão sendo chamados dentro dele. Então um exemplo. Aqui a gente tem um método f que faz uma escrita, né, no registrador x. Então o que ele vai acontecer? Esse enable do f vai ser conectado com o enable do x. Aqui a gente tem um método f que faz uma escrita no registrador x, só que só se b for verdadeiro. Então o que vai acontecer? Esse b aqui vai ser calculado de alguma forma. Aqui nesse código aqui a gente está cortando o código, a gente não está mostrando aqui o código que determinaria o que é esse b, né? Vocês não estão vendo b declarado em nenhum lugar aqui. Né? Então esse b vai ser calculado de alguma forma. E daí se esse b for verdadeiro e o enable for verdadeiro, ou seja, se o f está sendo chamado e o b é verdadeiro, aí aqui o registrador vai ser habilitado. E daí, por fim, esse exemplo aqui, a gente tem esse f, ele vai escrever no x se o b for verdadeiro, mas também vai escrever se o b for falso. Então aí o que acontece? Aí o registrador ele sempre vai ser habilitado, sempre que o f for habilitado, independente do b, porque tanto no caso que o b é true quanto no caso que ele é falso, vai ocorrer uma escrita. E daí o b vai determinar, na verdade, se é o E1 ou se é o E2 que vai ser gravado no registrador. Então vai existir um multiplexador devido a esse if, mas só para escolher qual dado que vai ser gravado. E se a gente tiver mais de um método que grava no mesmo registrador, ou mais genérico, né, que executa alguma ação sobre algum submódulo, não necessariamente um registrador. Então o que vai acontecer? Esse método f aqui, quando ele é chamado, ele escreve E1 no registrador X. O G, quando é chamado, ele escreve E2 no registrador X. Então o F vai calcular o E1 de alguma forma, o G vai calcular o
o seu enable, dizendo se ele está sendo chamado ou não. Daí como que a gente vai conectar isso com o registrador X? Bom, aí a gente usa aquele multiplexador especial que a gente viu lá no começo da aula. Caso o F esteja habilitado, vai ser usada essa entrada aqui. Caso o G esteja habilitado, vai ser usada essa entrada. Aí a saída correspondente vai ser usada como entrada de dados no X. E qualquer um desses enables que tiver ligado, vai ligar essa saída vermelha aqui, que é o enable do registrador. Então, ou se o F estiver habilitado, ou se o G estiver habilitado, o X vai ser habilitado para escrita. Bem, só que quando a gente usa esse bloquinho aqui, a gente viu que ele só fazia sentido, tá? Ele só se comportava bem, se a gente garantir que apenas uma dessas entradas vermelhas for verdadeira, e todas as demais têm que ser falsas. Tá? No máximo uma pode ser verdadeira. Então isso daí tem que ser assegurado pelo compilador. Tá? O circuito não faz nada para assegurar isso, isso tem que ser assegurado pelo compilador. Como que o compilador faz para manter essa informação, né? Para ele se lembrar do que pode ser chamado ao mesmo tempo, o que não pode? Então, ele constrói uma estrutura que a gente chama de matriz de conflitos para cada módulo, para dizer quais métodos que conflitam entre si. O que é conflitar? É não poder ser chamado ao mesmo tempo. Então, a matriz de conflitos, essencialmente, ela serve para isso, né, para saber quais métodos podem ser chamados ao mesmo tempo, né, de forma concorrente ou não. Daqui a gente tem um exemplo de uma matriz de conflitos para um registrador. Então, o registrador ele tem dois métodos, aqui está abreviado, né? Ele tem aquele método underline read ou o método underline write. Está abreviado, o R.data. O read a gente pode chamar em quantas partes do código a gente quiser. Né? A gente lê de um registrador, não vai impedir a gente ler desse mesmo registrador em nenhum outro lugar do código. Por quê? Se a gente for pensar em termos de circuito, né? A gente tem a entrada do registrador e a saída. Né? Além disso, tem um clock aqui, que eu não vou desenhar, e tem um enable também. Essa saída aqui, eu uso em uma parte do circuito. Nada me impede, né, de puxar esse fio aqui para outro lugar. Né? A Alcides está gravando ainda? Uhum. Parou de conseguir. Tá, legal. Depois posso puxar para outro lugar também. Tá, posso puxar para quantos lugares eu quiser. De maneira mais ou menos impune. Né? Claro, isso vai ter implicações para o atraso de propagação do circuito, mas não vai fazer com que a lógica se comporte de maneira errática, né? Não vai causar um bug, né, no comportamento do circuito. Então ele é livre de conflitos, a gente pode chamar quantas vezes a gente quiser. Já percebo que o write, né, a gravação no registrador, eu não posso chamar quantas vezes eu quiser. Se eu já estou gravando no registrador em determinada parte do circuito, o que acontece? Se eu for gravar em outra parte, eu vou ter que fazer aquela estrutura, né, para escolher qual dos dois valores que vai ser gravado. Eu nunca vou poder gravar dois valores ao mesmo tempo, né, porque aquela estrutura vai exigir que apenas algum dos enables seja verdadeiro em determinado momento. Então, nunca vou poder... eu até posso ter os caminhos no circuito para poder ser gravado em vários pontos, mas eles não vão poder ser habilitados ao mesmo tempo. Então isso que significa o conflito. Tá? Então, um write conflita com outro write. Então, se é conflito free, livre de conflito, C está dizendo que existe um conflito. Aí, além dessa matriz de conflitos dizer se tem conflito ou não, ela também pode dar uma informação de semântica, tá? De ordenação desses métodos. O que isso quer dizer? Se a gente faz uma leitura no registrador em um certo ponto do código, a gente faz uma escrita em outro ponto do código,
faz sentido a gente pensar que a leitura está acontecendo antes ou que ela está acontecendo depois da escrita? O registrador ele é um conjunto de flip-flops, certo? Então a escrita só entra em vigor no próximo ciclo, só quando ocorrer a borda, né? Vamos de novo lembrando. A gente está nesse intervalo de tempo aqui, né? Tinha naquela pequena região proibida aqui, né? A gente está agora aqui nesse intervalo de tempo. Aí a gente jogou, deixou pronta uma saída lá para o registrador pegar. Essa escrita só vai entrar em vigor aqui quando o clock fizer a ordem de subida dele de novo. Só vai entrar em vigor no próximo ciclo. Então, se eu faço leituras, depois eu faço escritas. O que faz sentido pensar? Que a leitura vem antes da escrita ou que a escrita vem antes da leitura? Escrita antes da leitura. Escrita antes da leitura? Dentro de um mesmo ciclo. Ao contrário. Então, primeiro eu leio tudo, depois eu escrevo tudo. Então, essas entradas aqui na matriz de conflitos são para deixar essa semântica clara. A gente vai ver mais detalhes na próxima aula como isso funciona. Mas além da matriz dizer se tem conflito ou não, a gente disse, faz sentido a gente pensar que um certo método acontece dentro de um ciclo, né? Dentro desse intervalo aqui, né? Entre uma borda e a próxima, pensar que um acontece antes do outro ou que acontece depois. Né? Então aqui está dizendo que as leituras acontecem antes das escritas e que as escritas acontecem depois das leituras. Bom, aí essa matriz de conflitos vai ser usada para... a matriz de conflitos dos submódulos, de um certo modo, vai ser usada pelo compilador para ele determinar a matriz de conflitos do módulo. Então vamos olhar aqui para um exemplo. De novo, a FIFO de um elemento. Então o que acontece aqui? O método include, ele faz uma escrita no registrador V. Se está ocorrendo uma escrita no registrador V, pode ocorrer uma escrita no registrador V no mesmo ciclo em outro local? Então o enquil conflita com o próprio enquil. Tá? Então vejam que interessante, um método que chama um método que conflita consigo mesmo, né? Então o método escrita no registrador conflita consigo mesmo. Como o enquil está chamando um método que conflita consigo mesmo, ele também vai conseguir conflitar consigo mesmo. A gente não vai poder chamar enquil em dois pontos diferentes ao mesmo tempo. Tá? Então o enquil conflita consigo mesmo. A mesma coisa para o dequil, ele também chama uma escrita no registrador e a escrita no registrador conflita consigo mesmo. Tá? Chamado no mesmo ciclo que o dequil, certo? Porque os dois fazem escrita no mesmo registrador V. Concordam? Só que nesse caso, eles têm guardas. Então eles têm as condições para eles poderem ser chamados. O dequil, se ele pode ser chamado, o enquil não pode ser chamado, porque as condições deles são inversas. Concordam? E vice-versa, né? Então a gente diz que eles são mutuamente exclusivos. Então, supostamente eles conflitariam, porque eles estão escrevendo no mesmo registrador. Só que como o compilador consegue olhar para essas funções e ver que elas são mutuamente exclusivas, ele fala, esses métodos são mutuamente exclusivos, eles nunca vão ser chamados ao mesmo tempo. Eu tenho essa garantia por causa dos sinais de reading deles. Então isso está dizendo para o compilador que ele não precisa mais ficar se preocupando em ver se aqueles métodos vão ser durante a Páscoa, quando vocês estiverem comendo chocolates. Vocês podem, para treinar, tentar desenhar como que fica o circuito desse módulo. Esse é um módulo um pouco mais complicado do que a FIFO, né? Ele tem 3 registradores dentro dele, em vez de ter só 2, né? Ele vai ter um pouquinho mais de lógica. E ele também tem uma regra, ele não tem só métodos.
de certa forma, parecido com um método, né? Ela também tem as condições para ser executada, que são conectadas nos enables dos métodos de ação que ela está chamando. Só que ela não é chamada externamente, né? Ela fica tentando ser executada sempre que é possível. Né? Então, basicamente, se tudo que for ready, tipo,